Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje iremos falar sobre os ministérios de dentro da instituição, que são na verdade ministérios de Satanás e os ministérios completamente dependentes que estão fora da instituição. Amigo, eu lhe convido a dar uma olhada sincera e profunda sobre tudo o que está acontecendo dentro e fora da instituição hoje. Movimentos assustadores e abomináveis, ministérios criados exclusivamente para atrapalhar e desviar a verdadeira obra do Senhor de ser realizada, direcionando as pessoas ao erro, a uma agenda política do momento e ao humanismo do diabo. Tudo isso sendo financiado com os recursos de Deus, roubando o dinheiro da casa do tesouro, investindo os dízimos e ofertas do Senhor em vaidades e no sustento de agentes de Satanás, disfarçados de pastores e líderes de ministérios, incluindo os chamados ministérios independentes, que de independentes só tem no nome e que ainda se autodenominam ser da verdade presente. Muito cuidado, é outra mentira que aos poucos estamos vendo ser revelada seus verdadeiros interesses e ambições, ok? Antes de começar, eu quero que você memorize esse verso aqui de Gálatas 4,16. Ele diz: Me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Olha que interessante. Gálatas 4,16. Me tornei seu inimigo por lhes falar a verdade? Certo? Memorize esse verso enquanto nós estamos estudando essa lição de hoje. Quão atual é esse versículo? O sentinela é atacado por falar a verdade e alertar para o perigo atual e iminente, enquanto os falsos pastores entretem e se aproveitam dos membros, levando todos eles ao abismo, ao som de aplausos e gritos de aprovação. Por isso, esse texto é muito atual. Me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Enfim, antes de qualquer coisa, é importante entendermos o que é um ministério, ok? Um ministério é uma maneira de como as pessoas são chamadas a servir a Deus e ao seu próximo. Repetindo, ministério é uma maneira de como as pessoas são chamadas a servir a Deus e ao seu próximo, ok? Ou seja, na prática, é a forma de usar os dons que Deus lhe deu para realizar a obra do Senhor dentro do seu perfil de trabalho. Então, se você tem o dom de se comunicar, terá um ministério de comunicação. Se você tem o dom de ajudar com trabalhos físicos, irá ajudar no trabalho que exija a sua força. Se você leva jeito em ajudar idosos, crianças, adolescentes, distribuir livros, dar estudos bíblicos, falar em público, etc, 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 você irá criar um ministério nesse sentido. Mas lembre-se que, e isso é muito importante você saber, ministério é usar o dom que Deus lhe deu para pregar o evangelho. Você entendeu? Pregação do evangelho. Por isso, não vá pensando que o fato de você ter o dom de ajudar, por exemplo, na construção civil, faça você achar que pelo fato de você construir uma casa por semana para alguém, fazer uma oração e ir embora, seja isso tido como um ministério de Deus ou um trabalho de evangelismo. Esse tipo de pensamento e raciocínio é ridículo, infantil e rebelde. Enfim, não confunda trabalho social com evangelismo. Não ache que um ministério possa ser usado como um trabalho de fachada, camuflado de evangelismo, só para acalmar a sua consciência e lhe dispensar do dever. Todo ministério precisa ter uma só finalidade: o evangelismo, certo? Evangelismo e não assistência social. Um ministério verdadeiro busca a salvação das pessoas e não somente o seu bem-estar terreno e temporal. Pessoas que camuflam seus ministérios pessoais como sendo de evangelismo, quando na verdade estão fazendo um trabalho puramente social, estão se enganando e praticando humanismo. E quem faz isso é Satanás e seus agentes. Simples assim. Quando começamos a desenvolver um ministério em volta dos interesses das pessoas e não de suas necessidades reais espirituais, mesmo que não lhes sejam convenientes e conscientes, praticamos humanismo. Quando o centro do suposto evangelismo são os interesses e vontades dos homens e não a vontade de Deus, praticamos humanismo, que nada mais é que satanismo disfarçado. Agora, depois de você ter entendido esse detalhe importante, vamos dar uma olhadinha nos vários ministérios dentro da instituição. O Ministério da Mulher, o Ministério Jovem, o Ministério dos Adolescentes,
o Ministério da Música, o Ministério da Família, o Ministério das Publicações, o Ministério da Missão Global, o Ministério da Mordomia Cristã, o Ministério da Saúde, o Ministério da Liberdade Religiosa, Evangelismo, Espírito e Profecia, e os ministérios descaradamente de pura assistência social, que você conhece muito bem, e a famosa, claro, ONG da instituição, que você sabe qual é. Quero lembrar rapidamente que o sentinela não existe para prejudicar. Sua função é informar e dar o alerta quando ele vê o perigo à distância, e tocar alto a trombeta, com o som correto, para que todos possam ouvir, e assim todos possam se preparar para a batalha que se aproxima, se informando e não serem pegos de surpresa ou sejam enganados por uma mentira ou comportamento errado que está se perpetuando por entre as pessoas e que em breve se tornará uma armadilha mortal se não forem devidamente alertadas. Aqui, através desse canal, não estamos buscando construir algo, mas sim reformar, entendeu? Você sabe a diferença entre construir e reformar? Construir é começar do zero algo, ok? Nós não estamos aqui tentando construir algo do zero, meu amigo. As bases já estão feitas e a construção estava boa, mas infelizmente, ao longo do tempo, temos visto algumas rachaduras na estrutura e até mesmo uma destruição completa de algumas partes essenciais da missão, que estão colocando muitas vidas em perigo. E num cenário desse, o sentinela faz o seu trabalho, o trabalho de soar o alarme, pois um grande perigo se aproxima. Aqui, nesse canal, nós chamamos o mundo a uma reforma de verdade, restabelecer o que foi quebrado, fazer a manutenção em várias partes esquecidas. Você está entendendo a diferença entre construir e reformar? Não estamos procurando construir algo novo aqui, mas reformar e endireitar os antigos caminhos. E se, para isso acontecer, precisemos destruir obstáculos no caminho, então isso será feito. Doa a quem doer. Esteja esse problema dentro da instituição ou dentro de um ministério que se diz e se acha da verdade presente. Entendeu? Em Jeremias 1,9 diz o seguinte: E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres. Presta muita atenção nessa palavra. Destruíres e para arruinares. E também para edificares e para plantares. Enfim, o trabalho do sentinela não é e nunca será passar a mão na cabeça do ímpio, de ser complacente ou cúmplice do erro, mesmo que ele esteja no meio dos que se dizem da verdade presente. Muito bem, vamos começar com os chamados ministérios da instituição. E vamos analisar na prática se eles são o ministério de Deus ou do diabo. Se eles estão fazendo um trabalho para Deus ou para o inimigo. Por que então precisamos analisar isso tudo na prática? Porque, na teoria, esses ministérios foram criados com um propósito lindo, cheio de boas intenções, e chegaram até a produzir bons frutos logo no começo, ou em um certo período da história. Mas, quando vemos na prática, hoje, percebemos que eles se transformaram em ferramentas poderosas de destruir vidas para a eternidade e bloquear a obra do Senhor completamente. Vamos começar com o ministério chamado Ministério da Mulher, ou também conhecido pelos servos de Deus como Ministério do Empoderamento Feminino. Amigo, analisemos na prática que tipo de trabalho real esse ministério está fazendo. Entre no site da instituição e coloque lá Ministério da Mulher e dê somente uma olhada nos cartazes, nos temas, nos objetivos. Procure algo nele que está realmente levando as mulheres aos pés de Jesus, a comunhão familiar, a ser uma mulher de Deus de verdade. Procure com sinceridade de espírito de verdade. Veja a realidade, mesmo que ela seja dolorida de encarar. Até um cego sincero, consegue ver que esse ministério se transformou em uma ferramenta do movimento feminista dentro da instituição. Veja os encontros que fazem, os temas que abordam, a direção que adotam. Compare o movimento feminista, principalmente o chamado empoderamento feminino, e a direção que esse ministério está seguindo há muitos anos. E você verá os paralelos perfeitamente. Seja sincero, pare de se enganar. O negócio fica completamente descarado quando esse ministério
continuamente usa o termo empoderamento em seus chamados cursos e congressos. Perceba que não somente esse ministério, mas como todos os outros, tem como objetivo não o evangelho verdadeiro e uma mudança de vida em Jesus, mas sim as ações sociais. Fazer parte de um clube de entretenimento, festas e encontros. O mais puro humanismo moderno. O culto ao humano. Suas vontades e interesses pessoais. Entendeu? Pode perceber. Vamos agora ao Ministério Jovem. Aqui eu vou adicionar o Ministério da Criança e Adolescente também, para esse áudio não ficar muito longo. Podemos também adicionar as escolas da instituição nesse ministério, para que assim não nos esqueçamos dessa peça fundamental e chave de doutrinação dos jovens e poderosa ferramenta de arrecadação financeira hoje dentro da instituição. O Ministério Jovem hoje nada mais é, na prática, que o Ministério da Bagunça e do Entretenimento para crianças, adolescentes e jovens, que a instituição usa para fazer muito, mas muito dinheiro e ainda ganhar influência política e social rapidamente, usando um grupo enorme de jovens acéfalos, incapazes de pensar por si mesmos, perdidos no mundo, movidos por tendências ridículas de mídias sociais, desesperados por aprovação, ociosos, inseguros, secularizados por pastores que pregam humanismo e a relativização da palavra de Deus. Jovens que, com sua boca, dizem que acreditam em Deus, mas suas ações e suas vidas são piores que as dos mundanos e que constantemente aprovam os eventos que a instituição realiza, dizendo que aquele evento supostamente transformou a sua vida, quando na realidade eles foram usados como uma vaca leiteira que a instituição ordenha mensalmente para fazer mais e mais dinheiro, se aproveitando do desejo da luxúria e a enorme sede por entretenimento desses jovens, enquanto eles aprendem uns com os outros, lá no meio daquela bagunça toda, a relativizar a palavra de Deus e a experimentar tudo o que o diabo pode lhes oferecer sob a tutela dos chamados pastores. E, meu amigo, você pode só imaginar o que realmente acontece nesses encontros de jovens. Principalmente quando as luzes se apagam, a bagunça os camufla e quando ninguém está olhando. Você só imagine isso. Enfim, vou lhe explicar uma realidade que a instituição não quer que você veja, de forma nenhuma. Esses eventos não são e nunca foram para ajudar os jovens a se aproximarem de Deus. Isso é muito óbvio para quem pensa. Nem que seja um pouquinho, vai ser óbvio. Esses eventos têm dois objetivos principais para a instituição. O primeiro, claramente, é o do dinheiro. Muito, mas muito dinheiro mesmo. Faça as contas comigo e veja a realidade que está na cara da maioria, e poucos perceberam. Quanto custa para um jovem ir nesses eventos jovens da instituição? Quanto? Vamos dizer que, em média, custe R$ 200 por jovem, certo? Alguns custam mais, muito mais. Alguns custam um pouco menos. Vamos então imaginar uma média aqui de R$ 200. Multiplique agora por 10 mil, 15 mil, 50 mil jovens. Vamos tirar uma média aqui de 20 mil jovens por evento, vai. O total disso tudo ficará então 4 milhões de reais. Você ouviu certo, 4 milhões de reais. E isso é só de um evento, de um estado, em um mês, ok? Você está entendendo o rio de dinheiro que é isso? Quantos estados nós temos hoje no Brasil? Quantos estados? 26 estados. Vamos usar, isso fora, claro, a capital, né? O Distrito Federal. 26 estados. Vamos usar somente metade deles, para deixar o número aí por baixo muito, muito conservador. Só para você ter uma ideia da verdadeira motivação dessa liderança satânica em realizar essas festas a Baal para os jovens. Vamos imaginar que 3 estados, metade de 26, 3 estados, fazendo uma festa desse tipo, somente uma vez por mês, eles terão um lucro de 52 milhões de reais por mês. Por mês, ok? Você está entendendo ou não? Você sinceramente acha que esses servos do diabo na liderança estão preocupados com Jesus, com os jovens ou com a obra do Senhor? Amigo, as pessoas precisam acordar urgente. Mas aí você pode falar, mas esse dinheiro é para cobrir os custos do evento. Amigo, que custo? Que custo? O local do evento é realizado em um lugar que pertence à instituição ou que é cedido pelos políticos amiguinhos de pastores, em troca de pintar a praça, realizar trabalhos sociais que a prefeitura deveria realizar. Perceba aí como esses líderes usam
com eficiência os seus papagaios acéfalos para seus interesses. A comida precisa ser levada por cada pessoa, todo o trabalho ali realizado é feito por voluntários que são induzidos a ser escravos, usando a famosa frase mágica de manipulação: você está fazendo a obra de Deus. E todos caem como crianças. A água e a energia é cedida também pelos políticos amiguinhos. Toda iluminação, palco e som são da instituição. Amigo, que gasto, que custo que eles têm? Que gasto a liderança tem nesses eventos? Está tão fácil para essa liderança sedenta por dinheiro que chegam a colocar todo mundo dormindo em barracas e ninguém fala nada, pois é supostamente um evento de aventura, não é verdade? Que gasto que eles têm? Se tiverem algum gasto, será coisa mínima, mínima. Acorde, meu amigo. Quando os pastores olham para uma criança, um adolescente, um jovem, eles estão vendo uma vaca leiteira. Simples assim. Esses monstros na liderança estão em modo desespero há mais de 10 anos, pois o dízimo deles foi sendo reduzido, muito reduzido, quase desapareceu nos últimos anos. E quando eu falo muito, eu estou querendo dizer mais de 80% dos dízimos que eles recebiam antes, hoje, com a secularização e a perseguição que eles promoveram dentro dos templos dos últimos anos, os verdadeiros adoradores começaram a parar de devolver os dízimos para a instituição. E para que eles não perdessem o controle, o poder e a sua adorada e idolatrada instituição, criaram novas formas de arrecadar, extorquir e roubar o dinheiro dos papagaios. Esses encontros dos jovens é só uma das dezenas de formas modernas de arrancar dinheiro das pessoas e se aproveitar dessa vaca leiteira, que são os papagaios de instituição, os superfãs, aqueles que vão para o abismo abraçadinhos com os seus pastores de estimação e sua idolatrada instituição. Esses demônios na liderança usam o desejo de bagunça e os interesses pessoais desses jovens contra eles mesmos. Perceba que, para esses jovens conseguirem pagar esses eventos ou outros caprichos que a liderança inventa para extorquir dinheiro dessa enorme vaca leiteira, que são os papagaios jovens da instituição, eles se aproveitam da ignorância dos membros e pedem dinheiro para eles. Eu mesmo já recebi dezenas de pedidos de dinheiro, porque supostamente o pobrezinho do jovem que queria participar daquele evento maravilhoso da instituição e que não podia, não tinha dinheiro para ele ir, veja só que peninha, estava pedindo para alguém pagar para ele, isso mesmo, como se fosse um viciado em drogas, fazendo carinha de pobre coitado para que alguém pague pela droga que a instituição fez ele se viciar. Entendeu? Alguns jovens ainda fazem uma super churrascada no sábado à noite, nos templos de Baal em todo o Brasil, para conseguir arrecadar esses fundos para as baladas gospel, que são verdadeiras raves de final de semana com roupagem cristã, que os pastores fizeram eles ficarem viciados. Fazem os jovens comprarem uniformes, camisas, chapéus, revistas, livros, etc, etc, etc. A liderança, nesse sentido, é bem criativa em criar novas formas de extorquir os membros papagaios, principalmente os jovens, que amam uma bagunça. E se tiver ainda o aval dos pastores, aí fica um cenário perfeito para terem a confiança completa dos pais, que financiam tudo isso e todos os outros eventos e entretenimentos supostamente cristãos criados somente para extorquir dinheiro dos membros, viciar e escravizar os jovens e levar todos eles para o inferno. Entendeu a realidade que a maioria não percebe? Eu lhe pergunto, o ministério jovem, na prática, é um ministério de Deus ou do diabo? Seja sincero. A instituição se tornou uma empresa de eventos e entretenimento. Os pastores se tornaram os promoters e DJs dessas festas a Baal que acontecem com cada vez mais frequência. Pode perceber. E as escolas da instituição? Uma ferramenta que deveria ser muito poderosa nas mãos de Deus. Mas hoje estamos vendo o quê? Mais uma ferramenta de captação financeira sem nenhum escrúpulo. Nas entrevistas da TV Nova Era, o slogan e as frases clichê principal dos pastores é: nós somos uma rede de ensino que se preocupa com o desenvolvimento físico, mental e espiritual das crianças e jovens. Quando na realidade eles só se preocupam com os seus próprios bolsos. Uma empresa que segue exatamente o que o mundo segue, ensina o que o mundo ensina, faz o que o mundo faz,
A única diferença é que eles fantasiam tudo isso com uma temática bíblica humanista e relativizada. Só não vê quem não quer. Eventos com temas de super-heróis de cinema, robôs dançarinos. Parte dos professores nem cristãos são. Nem cristãos são. E isso tudo é só uma pequena parte do problema dessa empresa da instituição, que cresce numa velocidade impressionante, sem critérios, sem moralidade, sem Deus. Tudo é aparência. Tudo é em nome de evangelismo, em nome de cristianismo, mas na realidade dos fatos, quando você vê na prática, eles são igualzinho às escolas do mundo. Só que a única diferença é essa roupagem cristã falsa e humanista. O objetivo é sempre o mesmo: ficar mais rico e mais rápido, custe o que custar. E disso, essa liderança entende muito bem. Isso tudo sem contar que é através desses jovens que esses pastores promovem hoje a maior parte do humanismo, sincretismo e bagunça que acontece no meio dos templos em todo o Brasil. Eles se aproveitam da inexperiência e vícios dos jovens para empurrar goela abaixo dos membros todo tipo de mundanismo e politicagem da moda que se possa imaginar. Eles são usados como massa de manobra, enquanto cada centavo de seus recursos é sugado para o vortex do bolso dos pastores do diabo. E isso tudo enquanto eles pulam e gritam ao som alto das baterias e à aceleração das motos voadoras, as luzes piscantes e os fogos de artifício. Um show para os sentidos, uma hipnose coletiva regada pelo vinho de Babilônia. Em toda essa insanidade, eles ainda se afundam mais, usando a sua cara de pau para dizer que aquele evento foi para a honra e glória de Deus. E que muitas vidas foram supostamente transformadas. Elas foram, sim, transformadas na imagem e semelhança de Satanás. Esses falsos pastores e seus seguidores não perdem por esperar. O juiz de toda a terra se aproxima rapidamente. Vamos agora para o Ministério da Música. Ah, o que podemos falar desse ministério? Tão santo e abençoado, certo? Uma pessoa com apenas 2 neurônios sinceros, um olho e um ouvido, entende perfeitamente que esse ministério é um instrumento do diabo há décadas na instituição. Na verdade, esse ministério promove tudo menos louvor a Deus. Ele foi aparelhado de tal forma por um grupo de jesuítas e pastores do inferno que hoje é muito raro encontrar um templo sem uma bateria ou que siga alguma regra básica na hora do louvor. Eu preciso aqui falar dos chamados cantores? Preciso? Amigo, a palavra de Deus é clara. A pessoa que dirige o louvor precisa ser uma pessoa com uma profunda comunhão com o Senhor e conhecedora da palavra de Deus. Ela precisa ser uma pessoa santa, um exemplo no vestir, no comer, no comportamento cristão, não poderia ter trejeitos, não seguir modinhas e as maneiras do mundo, cantar louvando a Deus de verdade e não a si mesma. Hoje em dia, os cantores se apresentam como se estivessem em um palco do mundo, louvando a si mesmos, com músicas que mais agradam a si mesmos do que a Deus. Os pastores e líderes desse ministério aplaudem e procuram cantores que promovam esse tipo de comportamento. Amigo, veja somente um exemplo nítido aqui. Por que você acha que a gravadora Nova Era tem dezenas de cantores que cantam todos os estilos de música do mundo e não tem nenhum que cante de forma simples, celestial, um cantor que cante somente com uma harpa, ou, por exemplo, um piano, ou cante uma música que realmente louve a Deus e não a si mesmo, uma letra teológica de verdade, uma pregação num formato de louvor, e não uma daquelas porcarias ambíguas, descompassadas, cheia de melisma, cheia de vaidade e vontade de aparecer, que dá uma incrível vontade de vomitar em qualquer servo de Deus. Por quê? Isso, em si só, já é mais que prova que esses líderes seguem uma agenda política romana, escondida dos papagaios. Porque esses líderes não dão aquilo que os fiéis de Deus querem. É um mercado que eles fazem questão de perder muito dinheiro. Por que alguém perderia dinheiro assim, de propósito? Porque eles têm um patrão romano que dita as regras. Simples assim. Por que você acha que eles mudam o inário constantemente? Essa última mudança do inário foi para jogar a última pá de cal
no que um dia fora os louvores verdadeiramente cristãos da instituição. Descompassaram todas as músicas, introduziram músicas novas com ritmos mundanos e obrigaram todos a cantar esse lixo transgênico e adulterado nos cultos. Um negócio sem poder, inútil, cantigas que nos fazem somente lembrar de um passado distante, o que realmente era o louvor verdadeiro congregacional. Agora, perceba como esses cantores da instituição são, em sua enorme maioria, muito problemáticos. Estão mergulhados na imoralidade, nas drogas, corrupção. Veja quantos já foram pegos, quantos foram expostos, e tudo continua igualzinho. Os pastores vão lá, tiram um e colocam outro igualzinho ao anterior no lugar dele. Esses pastores não se preocupam com o Ministério da Música, eles só pensam que o show não pode parar, entendeu? O show não pode parar. Esse deveria ser o slogan desse ministério do diabo dentro da instituição. Ministério da Música, na verdade, deveria ser chamado de o Ministério da Balada. Vamos falar agora de Ministério de Publicações, também conhecido como ministério que recruta gente desesperada, desonesta e ambiciosa para roubar pessoas usando livros ruins a preços exorbitantes, que as pessoas nunca irão ler, nunca. Quando esse ministério foi criado, há mais de 100 anos atrás, ele era uma bênção, e sua principal função e objetivo era evangelismo. Hoje em dia, o evangelismo é só uma palavra que esses vendedores de livros desonestos usam para tentar disfarçar quem eles realmente são ou fazem, que nada mais é que estelionato, extorsão e roubo. Simples assim. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Quando eu conheci a instituição há décadas atrás, eu mesmo fui convidado por muitos pastores a dar treinamentos e até participar dessa roubalheira que se disfarça de evangelismo, quando na prática trabalham como bandidos estelionatários e se unem como uma quadrilha organizada para praticar golpes de casa em casa e de empresa em empresa, de cidade em cidade, em todo o Brasil. E eu não precisei ser muito inteligente para ver a realidade e fugir daquele ambiente abominável e diabólico. Muitos desses vendedores de livros estão nas mídias sociais se orgulhando e vangloriando de empurrar livros terríveis que, para serem fabricados, não custam mais de R$ 10. Chegam aí nas associações por incríveis R$ 60, ou seja, 600% a mais, e que são finalmente empurrados através de golpe a impressionantes 140, 180 e até R$ 200 em livros que não valem nem mesmo R$ 20. E são empurrados por esses golpistas para um pobre coitado que mal sabe ler, que recebe um salário mínimo e que esse chamado vendedor de livros, evangelista, soca a goela abaixo dessa pessoa e sai correndo com o dinheiro do golpe, que é realizado junto com o aval e a ajuda da maioria dos pastores, que dividem entre si todo o valor desses golpes e ainda gritam para os quatro ventos nas mídias sociais o quão esperto ele é e como ele tem sido supostamente usado por Deus para levar a mensagem do Senhor às pessoas. Olha que absurdo, misericórdia, Senhor. Será que tem alguém que acredita nessa ladainha descarada e satânica? Será? Não é possível. Isso não é e nunca será evangelismo. Na verdade, essas pessoas prestarão conta por toda essa extorsão e estelionato praticado em nome de Deus e fantasiado de evangelismo. Porque afinal, o que você acha que aquela pessoa que foi roubada vai pensar do cristianismo depois de ter sido enganada por um demônio fantasiado de cristão vendedor de livro? O que você acha? Acorde. Esses demônios amam usar nomenclaturas bíblicas lindas em suas falcatruas, extorsões e corrupção, como por exemplo evangelismo, ou fazer a obra do terceiro anjo, ou levar o amor de Jesus adiante, e por aí vai. O mais incrível é a quantidade de bobos que caem nessa conversa. Vamos falar agora do Ministério da Missão Global. Você sabe o que é isso, Ministério da Missão Global? Eu te explico. Sabe aquele templo chamado de Nova Serpente em São Paulo? Que já teve vários demônios fantasiados de pastores que passaram por lá, que promoviam todo tipo de imoralidade. Você sabe do que eu estou falando, certo? Pois bem, aquele templo e aquela ideia babilônica foi criada justamente por esse ministério do inferno chamado de Missão Global.
assim como os chamados espaços Nova Era, que nada mais são que os ovos dessa mesma serpente que foram espalhados por todo o Brasil e o mundo e que agora eclodiram e hoje promovem todo tipo de veneno que você possa imaginar, de maluquices, imoralidades, humanismo e todo tipo de politicagem do momento que possa existir. Em resumo, esse Ministério de Missão Global é, na verdade, a missão jesuíta global, uma profunda e bem arquitetada relativização da palavra de Deus e a diluição da verdade em 1%, com o suposto objetivo de aproximar mais facilmente a igreja dos mundanos, o que na realidade está fazendo o oposto, aproximando o mundanismo da igreja. E isso em modo turbo, sem freios, um caminho que na prática não tem mais volta. O estrago que esse ministério de missão global fez dentro da instituição foi e está sendo tão grande e tão profundo que não tem como mais voltar atrás. Esse ministério é um dos principais responsáveis por colocar a instituição em contagem regressiva para sua autodestruição. E adivinha só, a liderança mundial sabe muito bem disso, e é por isso que cada um deles está fazendo o seu pezinho de meia e vendendo e colocando à disposição todos os ativos espirituais que a instituição ainda possui, para os jesuítas, os políticos e as grandes corporações multinacionais. Pois os últimos que ficarem nessa instituição falida e cambaleante não terão nem tempo de apagarem a luz e sair. O fim será tão rápido e mortal para os que idolatraram a instituição acima de Deus que eles serão subitamente soterrados por ela em segundos. Será uma catástrofe e poucos acordaram para essa terrível realidade. Caiu, caiu. Vamos falar agora do Ministério de Mordomia Cristã. Um ministério que era tão lindo e importante e nas últimas décadas foi sendo reduzido ao ministério de venda de ingressos para centenas de eventos e entretenimentos que acontecem nas casas de shows que os pastores chamam erroneamente de igrejas em todo o mundo. Me lembro de quando estudei o livro Administração Eficaz de Ellen White. Que livro lindo e poderoso! Eu entendi perfeitamente a importância do coração sincero do dizimista. Hoje, eu continuo sendo um fiel dizimista, mas o Senhor me mostrou uma triste realidade da instituição. E por isso, o meu dízimo eu devolvo agora diretamente para a casa do tesouro e não mais uso a instituição como um intermediário desses recursos que Deus me confiou. Pois vi claramente que a instituição não é mais o local de confiança. E vi que o dízimo que Deus me confiou para administrar não estava chegando na casa do tesouro como deveria. Ele estava sendo todo gasto com luxúria, politicagem e até mesmo a propagação de satanismo fantasiado de cristianismo, dentro e fora dos templos. E eu não poderia mais ser cúmplice disso. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus pelo dízimo que ele me emprestou e confiou. Preciso ser adulto, responsável com o dinheiro do Senhor. E por isso, eu agora devolvo diretamente para a obra. E não mais os bandidos que usam a obra de Deus como um chamariz para enganar e conduzir as pessoas a darem para eles o dinheiro que pertence somente ao Senhor. Se você quer saber o que é a casa do tesouro e aonde devolver o seu dízimo com responsabilidade e de forma correta, tem um vídeo aqui em nosso canal chamado Para Onde Devemos Devolver o Dízimo, parte 1 e 2. E eles falam sobre o tema e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A última coisa que eu vou falar desse ministério é: os líderes atacam os verdadeiros adoradores, perseguem e expulsam eles dos templos. Esses eram as pessoas que devolviam os dízimos de forma fiel. Agora que eles não devolvem mais para a instituição, esses pastores agora precisam correr atrás dos mundanos, que eles mergulharam na piscininha da morte e ver o quanto que eles conseguem arrancar dos seus bolsos. E acredite, não é nem 20% do que eles ganhavam antes. E é por isso que hoje você vê um verdadeiro mercado multinível de produtos e serviços supostamente espirituais que esses pastores disponibilizam para os papagaios. Serviços como instalação de poços de água na África, que você pode ter certeza que nem 10% desse valor arrecadado com as doações realmente chegam para esse real objetivo. Também a suposta construção de templos em todo o mundo, pedindo doações dos papagaios para esse fim e ainda os usando como escravos
para a construção deles e assim aumentar a sua expansão imobiliária pelo mundo, festas e entretenimento o ano todo, escolas, hospitais com mensalidades e custos a preços absurdos, alimentos da instituição com preço absurdo, livros da instituição com preço absurdo, revistinhas da instituição que supostamente são pagas com as doações dos anjos da desesperança e agora mais uma forma de fazer dinheiro e substituir o dízimo que os fiéis não devolvem mais para os pastores, bandidos. E o lançamento de uma nova empresa de convênios médicos para fazer ainda mais dinheiro, sem contar, claro, com a seguradora da instituição, que sabemos o que aconteceu há alguns meses atrás. Enfim, como igreja, a instituição é uma ótima empresa. Ótima. E sabe aproveitar muito bem os papagaios que possui e sugá-los até o último centavo que ainda tiverem. Vamos agora ao Ministério da Saúde. Esse aqui, junto com o Ministério do Espírito de Profecia, é o mais odiado pelos pastores e pelos seus papagaios. O mais odiado. Esse ministério só existe ainda porque se eles tirarem esse ministério, demonstrará claramente a quem esses pastores realmente servem. O Ministério da Saúde hoje se transformou de o braço direito da mensagem do terceiro anjo para uma enorme pedra no sapato de 99% dos pastores do diabo e de seus seguidores na instituição. E essa é a mais pura e cristalina verdade, que todos conseguem ver. Esse ministério foi tão atacado e tão corrompido que na última pandemia, ele, ao invés de ter sido utilizado como uma ferramenta de poder e oportunidade naquele momento, se transformou no ministério de apoio às picadinhas. Isso mesmo, meu amigo. A picadinha estava sendo dada através desse ministério dentro dos templos, dentro das escolas, dos hospitais, das faculdades e também, pasmem, das feiras de saúde por todo o Brasil e no mundo. Se você ainda acha que os ministérios da instituição estão a serviço do Senhor, depois de ver o que eles fizeram nesses últimos anos e ouvir o que falamos até aqui, você precisa de um milagre. Você precisa do colírio do Senhor e acordar para a vida urgente. O que eles fizeram nessa última pandemia foi descarado e abominável. Quando Deus fala que a obra médico-missionária é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, ele está dizendo que quem vai pregá-la não é uma instituição falida, e seu ministério de saúde politizado, que hoje se tornou o ministério da doença, mas sim os fiéis de verdade de fora da instituição. Você está entendendo a importância de saber a diferença entre a instituição e a igreja? Se você ainda acha que a igreja de Deus é a instituição, você, além de não entender muitos textos-chave e de extrema importância do Espírito de Profecia, você ainda vai cair numa armadilha mortal em breve. Vamos agora para o ministério que está com mais evidência hoje. Você sabe qual que é? E poucos estão entendendo o porquê disso nesse momento da história. É o ministério da liberdade religiosa. Como está sendo mostrado Ministério da Liberdade Religiosa na TV Nova Era. Pode perceber. Esse ministério, assim como os outros, em teoria, tem um ótimo objetivo. Mas na prática, estamos vendo ele seguindo um caminho sinistro e muito óbvio. O ecumenismo e a total censura das três mensagens angélicas. Pode perceber que a maioria dos pastores e líderes envolvidos com esse ministério são pessoas que estão bem envolvidas com política ou trabalham na área legislativa da sociedade. São pessoas extremamente relativistas e articuladas, como todo jesuíta precisa ser para entrar em campo. Perceba que o discurso dos eventos desse ministério sempre envolvem abrir as portas para o ecumenismo, se envolverem com outras religiões e também se exercitarem na proibição de se falar a verdade sobre as outras religiões. Na prática, tudo o que esse ministério promove é a liberdade papal. Simples assim. O desserviço desse ministério é notório e caminha a passos largos para perseguir os seus próprios membros, dentro dos tribunais em todo o Brasil e no mundo. Exatamente como a profecia mostra que acontecerá. O Espírito de Profecia nos alerta que muito em breve nossos principais inimigos serão os de dentro da instituição. Líderes e membros papagaios que supostamente lutam pela liberdade religiosa, enquanto, ao mesmo tempo, lutam contra todos os que pregam as três mensagens angélicas. Possuem liberdade de consciência e não se submetem a líderes corruptos. Esse é o Ministério da Liberdade Papal, ou também conhecida como Ministério da Santa Inquisição
da instituição. Quem viver, verá. Agora, o Ministério de Evangelismo. Lhe pergunto, que evangelismo, meu amigo? Que evangelismo? Os evangelistas de hoje são humanistas e comediantes. Evangelismo para eles é um show de comédia misturado com os 7 passos para alguma besteira inútil que eles inventam e se acham muito inteligentes e especiais por isso. Homens que são ótimos palhaços de circo e péssimos profetas de Deus. Homens que se agradam sobremaneira dos aplausos e curtidas do Instagram. Homens que procuram a aprovação dos mundanos. Seu termômetro de sucesso são as visualizações e os aplausos, uma agenda lotada e uma bolha social que lhes apoia. Exatamente o oposto do que era Paulo, Pedro, João, Elias, Jeremias, etc, etc. Pessoas perseguidas, desprezadas, vaiadas, caçoadas, apedrejadas, cuspidas, pessoas que foram eliminadas da sociedade por falarem a verdade presente, por falarem a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Isso é evangelismo, isso é um ministério de evangelismo de verdade. O que temos hoje é um Mr. Bean desajeitado com um programa de TV fraco, inútil, que fala mais do mesmo e ainda por cima sem carisma, sem o poder de Deus, sem nitidamente estar em comunhão com o Senhor. Homens fracos, vis, inúteis, imorais, palhaços, medíocres, satanistas. Esses são os demônios fantasiados de pastores que se acham evangelistas. Estão na liderança e atuação desse ministério, que deveria ser uma bênção, mas na verdade se tornou no ministério da comédia e dos coaches da instituição. Agora vamos falar do ministério do Espírito de Profecia. Como eu falei antes, é um ministério praticamente inexistente, atacado e corrompido por décadas. E hoje só existe, na verdade, para controlar e censurar as mensagens do Espírito de Profecia, para que os textos não cheguem até os membros e as pessoas do mundo. É, na verdade, um ministério de censura do Espírito de Profecia. Eles fazem o trabalho de desinformação e manipulação dos textos, principalmente aqueles que não são convenientes à liderança e o papado. Quando a picadinha foi imposta pelo governo há alguns anos atrás, esse ministério saiu correndo para tentar encontrar algum texto fora de contexto que poderia estar no Espírito de Profecia para poder manipular os papagaios a tomarem o veneno, dizendo que o Espírito de Profecia aprovava isso. Em resumo, é isso que esse ministério faz. Tenta esconder o que é importante e impede que outros publiquem e traduzam os textos reveladores e manipulam textos quando é conveniente à liderança infernal. Esse é hoje o trabalho desse ministério que se tornou o ministério de censura do Espírito de Profecia. Por último, e não menos importante, dessa bagunça abominável, que muitos chamam erroneamente de igreja, está os ministérios das boas obras, das ações sociais, que usam o poder financeiro da igreja para financiar o que deveria ser a obrigação do Estado em fazer. Veja esse texto muito interessante que está em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 7 ao 13. Esse texto fala justamente sobre como devemos escolher a quem ajudar financeiramente, ou dar nossa atenção e apoio. Tudo tem critério, meu amigo. Tudo tem regras. Uma lei. Deus é ordem. A desordem vem de Satanás. E ele se aproveita da ignorância e preguiça de estudar dos membros papagaios para roubá-los e cansá-los, fazendo uma suposta obra do Senhor, usando os pastores do inferno a induzirem todos ao erro e financiar o mal. Tudo isso com um lindo disfarce de cristianismo e bondade. Veja o texto. Aqui ele fala sobre as viúvas, mas vale para todos os que passam necessidade em geral. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 7 ao 13. Diz o seguinte: manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Veja só aqui, veja só que interessante. Deus aqui fala claramente que precisamos cuidar das pessoas. Agora, preste atenção ao critério, a regra que deve ser seguida para esse trabalho existir e funcionar, certo? Versículo 9. Nunca seja inscrita uma viúva com menos de 60 anos, presta muita atenção, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Preste muita atenção aqui, meu amigo, nas regras para uma pessoa ser ajudada pelo tesouro de Deus, a obra verdadeira. Primeiramente, ela não pode ter condições de trabalhar, pois se ela pode trabalhar e está recebendo recursos do tesouro de Deus, que são as ofertas dos irmãos, ela está se aproveitando deles. Você está entendendo?
Se a pessoa tem menos de 60 anos, ela ainda tem condições de trabalhar. Por isso, não deve receber ajuda do tesouro de Deus. A casa do tesouro é a obra do Senhor. Vai conectando aí, ir mergulhando de forma mais profunda no que realmente é a casa do tesouro. O dízimo sendo usado exclusivamente para evangelismo e as ofertas sendo utilizadas para ajudar a igreja e as pessoas que realmente necessitam e fazem parte da família de Deus de verdade. Aqueles que são justificados por sua fé, mesmo que eles ainda não conheçam a verdade de forma completa. Outra regra aqui é que a pessoa não tenha sido mulher de vários maridos, ou seja, que ela não seja uma pessoa promíscua, imoral. Que lhe pergunto, a instituição está fazendo essa seleção antes de ajudar as pessoas? O que você acha? Ou está ajudando qualquer pessoa que vier pela frente? Pois bem, continuando então aqui. Tendo, é o versículo 10, né? Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou na hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. As pessoas que estão recebendo cestas básicas, marmitex e até mesmo, pasme, ajuda financeira com cartãozinho especial para comprar o que quiserem, misericórdia, meu amigo, misericórdia. Tem muita gente que pega esses cartãozinhos com dinheiro que a instituição distribui sem nenhum critério e corre para comprar Coca-Cola, café e até mesmo cerveja, cigarro e droga. Ou seja, a instituição, com esse circo de boas obras, que eles chamam de evangelismo de Jesus, no final roubam o dinheiro de dízimos e ofertas para financiar o mal, para promover o vício, a luxúria, a glutonaria, tudo isso para manterem os membros papagaios ocupados e os templos cheios de pervertidos, imorais e aproveitadores. A grande maioria desses que se aproveitam do tesouro de Deus nunca exerceram a bondade ou a misericórdia. Nunca nem demonstraram interesse em aprender sobre a verdade. Não querem mudar de vida. Não querem saber de Jesus. O que eles querem é o pão e o peixe. Eles odeiam a verdade. Odeiam Jesus. Odeiam a ideia de nascer de novo. Mas amam a ajuda proveniente do tesouro de Deus, que são os recursos financeiros da igreja. Você está entendendo o problema e a importância dos critérios para ajudar? Versículo 11. Mas não admitais as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Mais uma vez, a idade é mencionada aqui. Como também a moralidade da pessoa que será ajudada com os recursos de Deus. Abra os olhos e dê uma boa olhada para as pessoas que estão sendo ajudadas pelos membros papagaios e os seus líderes do inferno. Veja qual é a porcentagem dessas pessoas que têm mais de 60 anos. Elas são menos de 20%. Menos de 20%. Desses 20%, quantas são pessoas realmente honestas? Homens e mulheres de Deus de verdade. E que querem aprender a palavra de Deus e serem transformadas, mudar de vida. Quantos? Seja sincero. Pode ter certeza que desses 20% de pessoas com mais de 60 anos de idade, não fica nem 5%. Ou seja, mais de 95% das pessoas que recebem recursos e ajudas do Tesouro de Deus não deveriam estar recebendo. E isso não é culpa delas. Isso é culpa dos pastores do inferno e dos seus papagaios, que não seguem regras, não estudam a Bíblia, não respeitam a Deus, não respeitam a casa do tesouro, são péssimos administradores, são culpados de roubo, de desvio de verbas, fazem tudo isso por vaidade, para parecer virtuosos, pessoas de bem, que estão ajudando o próximo, que supostamente usam o método de Jesus. Mal sabem eles que, nos registros do céu, eles são descritos como bandidos, servos maus e infiéis, pessoas que vivem de aparência, que tentam substituir seu processo de santificação por um trabalho de boas obras mal feito, cheio de vaidade e amor próprio, mascarado de virtude e bondade. Voltando ao texto, versículo 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Versículo 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas. Preste atenção aqui nessa palavra. Ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Amigo, a quantidade de fofoqueiro, aproveitador, ocioso, que anda de casa em casa, sem nada para fazer,
que só pensam no mal, que espalham a notícia, por exemplo, de que tem um grupo de acéfalos no bairro que estão distribuindo cestas básicas e cartões de dinheiro para todos. E tudo que precisam fazer é uma cara de coitadinho e dizer o quão importante está sendo aquele trabalho ali na região. E claro, dar uma entrevista na TV Nova Era falando como eles estão felizes. E pronto, você recebe a ajuda desses trouxas perdidos que não seguem regras bíblicas para ajudar o próximo e que não têm nenhuma ideia do que é evangelismo de verdade. Você está entendendo quão importante é diferenciar um trabalho evangelístico de um trabalho de ajuda social? Quão importante é saber diferenciar a pessoa que precisa e pode receber a ajuda do tesouro de Deus e aquela que não pode? A instituição hoje é uma excelente arrecadadora de alimentos e recursos e uma péssima, uma terrível administradora desses mesmos alimentos e recursos. Péssima. E você sabe por quê? Porque o que eles querem, na verdade, é manter os papagaios ativos dentro da instituição para não saírem por falta do pão da vida, que não é mais apresentado há décadas pelos pastores do inferno. E também porque eles querem ser bem vistos pelos políticos e pela sociedade. Tudo que esses demônios fantasiados de pastores querem são as fotos e as entrevistas. Eles recolhem o alimento e depois jogam esses recursos e comida de dentro de seus carros importados e em alta velocidade, no peito das pessoas que estão por perto, nas calçadas. Eles não querem nem saber de critérios. O que eles querem é aparecer, se aproveitando dos recursos que poderiam estar sendo usados para a obra do Senhor de verdade, empobrecendo o povo de Deus, fazendo os papagaios irem cansando, pouco a pouco, de um trabalho inútil, caro, cansativo, que não dará nenhum retorno espiritual para ninguém. Entendeu como funciona esse golpe de serviço social inútil e sem critério, fantasiado de evangelismo de Jesus? Acorde, meu amigo, acorde. Ao mesmo tempo que a instituição não cobra o Estado para investir de forma certa, correta, os impostos, prefere arrancar ainda mais dinheiro dos seus próprios membros para financiarem ajudas humanitárias disfarçadas de ações evangelísticas, para que assim, com essa ladainha, consigam que os membros abracem a ideia e tenham seus recursos sugados ainda mais por uma instituição falida e manipuladora. Esses ministérios, incluindo a ONG oficial da instituição, que é usada para lavagem de dinheiro internacional, quero dizer, que é usada para lavar roupas das pessoas, e também outros ministérios que gostam de distribuir marmita e cesta básica para qualquer um que apareça, sem nenhum trabalho coerente de começo, meio e fim, ou algum tipo de organização para que seja feito um evangelismo real e estratégico? Imagina, você sinceramente acha que eles precisam ou querem fazer isso? Eles recolhem toneladas de alimentos e jogam no colo das pessoas o mais rápido possível, para que assim eles possam começar a trabalhar no próximo evento da agenda da instituição do ano, que parece mais uma agência de eventos e entretenimento do que uma igreja de verdade. Você entende agora o ciclo dessa ignorância? A enorme maioria das pessoas que estão arrecadando e distribuindo alimento não irão passar nem de longe na entrada da cidade santa. Receberão as pragas e perseguirão os fiéis do Senhor de verdade. Tudo isso porque acharam que sua santificação pessoal e de extrema importância poderia ser substituída por 20 quilos de feijão, 50 quilos de arroz, 10 litros de óleo, meia dúzia de massagem nos pés de idólatras indo adorar os seus ídolos, uma pintura completa de 2 casas e a produção e distribuição de 500 marmitas e 200 cestas básicas. Amigo, quanta ignorância, quanta conveniência, quanto humanismo, quanta preguiça em se informar e mudar de vida de verdade. Quanto aos pastores, bom, eu acho que nem preciso falar deles. Você já entendeu para onde esses abutres vão em breve. Todos esses ministérios, que deveriam ser instrumentos de poder nas mãos de Deus, se tornaram instrumentos nas mãos de Satanás. E isso é muito claro de se ver. Se tornaram ministérios humanistas, manipuladores, aproveitadores, roubadores, corruptos, politizados, com uma agenda político-religiosa clara, para travar e manipular a obra do Senhor. E ainda roubar
o máximo de recursos possível das pessoas no pouco tempo que ainda lhes resta. Você pode me perguntar, mas o que fazer então? É muito simples. Sai dela, povo meu, para não serem cúmplices de seus pecados e não participar de seus flagelos. Invista o seu tempo e os seus recursos na casa do tesouro, que é a obra do evangelho de verdade. E isso eu irei explicar no próximo vídeo. E também irei falar um pouco sobre os ministérios que se dizem da verdade presente e, na realidade, estão se tornando ministérios dependentes e aproveitadores. De novo, vou repetir o texto para a memorização. Gálatas 4,16. Me tornei seu inimigo porque lhes disse a verdade? É isso mesmo? Eu me tornei o seu inimigo porque eu lhes disse a verdade? Pense nisso. Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Até a próxima.